Olá, boa noite, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais uma aula aqui do mini curso de neolinguagem. Vamos alterar aqui a cor para uma cor bem diva. Isso, essa cor diva que é a cor vermelha. E vamos lá, vamos para a aula 4. Aula 4 do nosso mini curso. Nessa aula nós vamos ver contrações. Mais artigo indefinido. Artigos indefinidos, né? Vamos lá. Lembrando, né, na aula passada a gente viu completo sobre artigos, né? A gente viu que a e o são os artigos normativos, né? Mas também tem artigo, né? O artigos, né? Que são artigos que não estão previstos na norma padrão da língua portuguesa, tais como e com acento circunflexo e, le, i, y, x, x, e por aí vai. Muitos, muitos, né? E agora a gente vai ver contrações que podem ou não envolver os artigos. Né? Mas o que são contrações, né? Vamos lembrar aqui o que são contrações. Contrações. Contrações, o que são? Por exemplo, quando a gente tem duas palavras, geralmente uma preposição, né? Contrações de uma preposição, né? Que são palavras que complementam a frase, mais artigo, né? Ou mais um artigo, por exemplo. Geralmente acontece assim. E daí a gente vai ver que, mesmo sendo contração com preposição e artigo, não necessariamente vai usar esses mesmos artigos definidos do conjunto de linguagem. Como assim? Vamos lá, vamos ver exemplos primeiro com a língua normativa. Aqui. Então vamos lá, vamos começar com uma pessoa que usa flexão. Uma pessoa que usa flexão A. Daí eu falo o seguinte: tem. Peraí. Tem não, né? Tem não, né, Aliel? Você acabou de falar isso, amiga. Vamos lá. Há uma. Né, eu vejo uma mancha na cara da pessoa e eu faço. E eu aviso pra galera, né? Há uma mancha. Há uma mancha nela. Há uma mancha nela. Isso aqui é preposição. Ah, não, desculpa, desculpa. Não é isso, não, desculpa, desculpa. Há uma mancha na, né? N mais A. Daí o nome da pessoa é Rocha. Rocha que usa flexão A. Há uma mancha na rocha. Mas por que você não falou no rocha? Ou e que seria se fossem outras flexões, né? Então tem o primeiro jeito. Então esse é o primeiro jeito. Vamos até anotar aqui. Primeiro jeito. Flexões. Aqui eu estou usando uma pessoa que usa flexão A. Tá? Só para esclarecer que aqui é flexão A, vamos utilizar o modelo APF. Vamos só colocar aqui a informação que é sem pronome, não importa o pronome, e só a flexão A. Há uma mancha na rocha. Daí esse na aqui está fazendo o papel de em mais A. Basicamente a preposição em mais A. Preposição de lugar mais A. E se fosse outro conjunto, como é que ficaria?
Se a pessoa utilizasse final é, por exemplo. Como é que eu faria isso? Então, você provavelmente já deve ter adivinhado, né? Há uma mancha. Daí eu falo né. Fica que nem a palavra não é, né? Né, rocha. Se rocha utilizasse final é. Rocha é o nome da pessoa. Então, daí aqui eu tô usando o final de palavra. Mais é. Esse aqui é o final em mais artigo. E daí tem outras palavras que acontecem isso. Vamos olhar outro exemplo aqui, daí agora com uma pessoa que usa flexão ou. E daí agora é outra frase, tá? Vamos só anotar aqui que é outra frase. Se essa pessoa usa flexão ou, o nome desse. Vamos lá. E daí eu falei uma coisa pra pessoa, daí eu falei assim, eu falei isso pro Max. Max é o nome da pessoa. Daí aqui eu tô usando apenas o final de palavra de Max, né? E eu falei isso pro Max, que usa flexão o. Notem, eu tô usando só a flexão ali, né? E daí agora, se Max utilizasse outra flexão, se Max utilizasse flexão X, como é que ficaria? Até agora não tem nada de novo, né? Eu falei isso. Eu falei isso, prix, né? Eu vou colocar, substituir para flexão X, prix, Max. Daí aqui é a preposição para. Isso é uma contração de para com artigo. Por quê? Porque notem que se você mudar pro para, a frase continua com o mesmo significado. É completamente desnecessária a utilização do artigo definido aqui. Então, uma dica até de sintaxe neutra, se você preferir não utilizar o tratamento pessoal, você pode simplesmente optar por apenas a preposição e não colocar artigo, né? Não colocar a generificação, né? O flexão. Daí que você está usando necessariamente a flexão de gênero que a pessoa se identifica, né? Mas agora tem outro jeito. Porque aqui, notem, eu estou fazendo contração com artigo. Não deveria estar usando o artigo? Sim, é claro. Né? Mas algo que eu quero. Algo importante, vamos colocar aqui as preposições. Algo importante que eu estou tentando passar, uma mensagem importante que eu estou tentando passar é que, geralmente, vamos colocar aqui, geralmente essas preposições comuns de contrair com artigo, mas usando mais comumente a flexão, né? Você vai usar flexão ao invés de artigo. Flexão ao artigo. É uma condição que tecnicamente é com artigo, mas é mais comumente o uso da flexão que acontece. Daí eu vou aqui, vamos lá aqui dar os exemplos. Os exemplos mesmo de, tipo, quais são as preposições que isso acontece. Vamos colocar aqui. Vamos lá, bem bonitinho. A gente já viu lá, né? Para. A gente já viu em, de lugar. Daí tem também por, a preposição por. Tem também a preposição. Vou pensar aqui. A, ante, até, após, com. Com não tem, né? Com, contra, de. Preposição de. A preposição de a gente já viu na aula passada, né? Que é geralmente com artigo. Também pode ser com final de palavra, de, desde, em, entre, entre, sobre, traz, para, por, perante. Eu acho que geralmente são essas mesmo. Eu acho que geralmente são essas.
Ah, é claro, né? A primeira palavra da lista, né? A antes, até após é a, né? Vamos lá. Daí aqui alguns exemplos. Vamos lá. Para, como é que a gente contrai? Daí aqui com as normativas, a gente geralmente faz assim, PR, daí mais a flexão PRO, daí aqui PRA. Então a ideia é colocar flexão no lugar de PR, né? No lugar da última letra depois de PR. Daí que com E ficaria como? Ficaria pre, né? Só que daí na fala, como a gente geralmente fala rápido, a gente come o som do E e vira meio que um I, né? Fica pri quando tu vai falando assim. Eu dei isso pri aliel, por exemplo. Pri. Daí mas assim também pru, com U, flexão U, né? Daí depende, você coloca flexão. Notem aqui a flexão, né? Vamos destacar aqui de novo, para deixar bem claro. Flexão. Daí aqui em é só colocar N mais a flexão, né? No, na, né? Ni, vamos lá. Ni, vamos colocar vários N's aqui. Ni, nu. Tem também por. Por como é que fica, né? Eu fui por. Se for artigo A, fica por a pessoa, não. Você fala pela. Tipo, pela. Por exemplo, se a pessoa se chama Júlia, eu falo pela Júlia, se ela usa flexão A. Né? Se ela, a pessoa, Júlia, usa flexão A. Mas se ela usa flexão O, eu falo pelo. Aqui eu acho que eu misturei, né? Eu troquei de posição. Vamos manter a coerência aí, né? Ali é o pelo, pela. E daí como é que fica com as outras? Você adivinhou, exatamente. Fica pele. Daí aqui não confundam aquela palavra, né? Não confunda com pele, é pele, porque tem que seguir a coerência, porque eu falo pelo e pelo, então eu falo pele, quando é com a flexão E, daí quando é com a flexão U eu falo pelu, daí, né? Porque daí vira oxítona, né? Pelu. Tem também, só para colocar outros exemplos aqui, peli, se fosse a flexão I, por exemplo, peli. Daí aqui a preposição a. Daí a preposição a é a que mais muda um pouquinho, né? Quando é com a flexão o, eu uso ao. Eu falo, tipo, agradeço ao e daí nome da pessoa. Né? Mas também pode ser agradeço a. Só que daí onde é que tá o gênero? Onde é que é a flexão? Eu coloco o outro a, né? Não é assim que acontece. Daí que tem a regra. É aí que entra a crase. A crase é um marcador de gênero aqui. Eu coloco a flexão A é ditada por essa crase, porque quando você tem a preposição A mais o artigo A. Então fica A com a crase. É basicamente isso. Eu não entendo porque você tem tanta dificuldade com crase. É basicamente uma preposição mais um artigo. Tipo, não tem muita dificuldade. Daí as outras coisas você adivinha também. Né? Você adiciona um E aqui. Daí não tem por que colocar crase mais. Daí fica I, né? Ou daí também tem ao, fica com a mesma pronúncia de ao, né? Da mesma pronúncia da primeira palavra da lista. Tem também ai, daí aqui não confundo com uma interjeição de dor. É ai mesmo. Daí aqui são os exemplos, legal, mas também tem outro jeito. Não é o único jeito. Tem pessoas que podem preferir que fale, sei lá. Eu nunca vi, tá? Eu pessoalmente nunca vi, mas tem também outro jeito que é com flexão. Que é com artigos, né? Mas essas aí, geralmente, tá? Na maioria, pelo menos na maioria das pessoas que eu conheço, são feitas. Essas palavras são feitas com a flexão de gênero mesmo. Mas com artigos, vamos ver como é que ficaria. Para. As duas primeiras eu vou pular, tá? Porque a gente vai ser a mesma coisa. E as outras, se fosse com artigo. Vamos. Isso tá muito. Vamos fazer melhor? Vamos fazer melhor. Vamos colocar uns artigos aqui, uns artigos. Isso, tive uma ideia melhor. Vamos colocar uns artigos aqui. Artigos ali, ó, não preposições. Daí vamos lá. Ler, se fosse artigos que começam com consoantes. Não, vamos colocar artigos comuns, vamos colocar também X, vamos colocar you. Acho que tá bom assim, tá bem dinâmico, perfeito. E daí agora é o seguinte. E aqui em cima a gente vai colocar preposições.
Só pra gente comparar. Para, por. E vamos colocar a. Daí assim, como é que ficaria? Então, para mais ler. E aqui é mais, né? Para mais ler. Ficaria. Não tem como saber, né? Mas será que fica ler, né? Não tem como saber, mas são só sugestões. Vamos lá. Sugestões. Não, a pessoa não necessariamente vai usar isso, tá? São só. Na verdade, todas as coisas na linguagem é sugestões, né? Então, não tem como saber, né? Na prática, aqui, se para mais ler, ficaria play, né? Só que a pessoa pode querer usar, tá tudo certo. A pessoa pode querer usar play, por exemplo. Eu, pessoalmente, eu uso o artigo ler, eu preferiria. Na verdade, perdão, tô me confundindo aqui, gente, perdão. Prel, né? Ai, desculpa, gente. Eu tô viajando hoje bastante, né? É que o Brasil perdeu o jogo hoje, eu tô com a cabeça nas nuvens. Prel. Se fosse. Mas poderia ser. Opa! Mas Mas poderia ser Brulé. Brulé. É, meio difícil. Pra mim, pessoalmente, parece um pouco complicado de pronunciar, porque não é tão familiar quanto as outras palavras da língua portuguesa, né? Só que não tem problema. Pode ser alguém, eventualmente, alguém prefira usar Brulé. Mas eu acho que eu preferiria Prel em vez de Brulé. Mas, na verdade, eu pessoalmente não uso, né? Prel, eu uso Pre mesmo. Eu uso sempre contraindo com a flexão. Mas aqui são apenas sugestões, né? Ah, se fosse por mais lê, poderia ficar peli. Daí aqui. Daí aqui tá certinho já, né? A mesma coisa que a flexão, né? Lê. Daí seria a lê. Ali, se fosse com a. Aqui são sugestões, né? Eu não uso, eu pessoalmente não uso. Mas é só pra ver, curiosidade, né? Daí aqui, se fosse com artigo definido e com acento circunflexo, daí poderia colocar um acento circunflexo aqui. Pre. Por que não, né? Já que é pra concordar com o artigo, né? Daí que seria pelê, daí, né? Em vez de ser Pelé, é Pelé. Daí aqui poderia ser AE. Eu dei isso AE, né? Eventualmente alguém pode usar, então isso pode ser útil. Daí você já se prepara para quando alguém solicitar, tipo, eu, com as preposições, prefiro o artigo definido. Com X é a mesma coisa. Com X é basicamente você vai colocando a flexão, né? Não muda muito. Então, como não muda muito, pra gente ir mais rápido, eu vou mudar pra you mesmo. You já é mais tranquilo porque começa com uma vogal, né? Tranquilo no sentido de você conseguir deduzir, né? Por exemplo, Prio, daí agora aqui, como é que ficaria, né? PIU, provavelmente. São apenas sugestões, né? Mas é para vocês irem pensando, fazendo essa análise, né? De tipo que tem como você meio que, entre aspas, deduzir, mas nunca só deduz e use, né? É importante saber como a pessoa se identifica, né? E agora vamos, para finalizar, vamos falar de artigo indefinido. Como que funciona daí artigos indefinidos? Daí artigos indefinidos é basicamente as palavras um. É basicamente isso. É basicamente um e uns. Só que no plural você não usa para uma pessoa só, né? Então tem a mesma coisa, tem dois jeitos. Geralmente se usa a flexão mesmo. Se for. Ah, não, desculpa. Aqui eu tô usando. É difícil, né, gente? Então, na verdade, é difícil lembrar, né? Aqui é só artigo indefinido, artigos indefinidos. Daí você pode fazer com esse aqui é o método 1, com flexão. Com flexão, como é que ficaria? Vamos lá. Se a pessoa usa flexão A, como é que fica? A gente está acostumada a falar uma, né? Se a gente fala uma pessoa, a gente fala uma, daí a gente usa a flexão da pessoa. Aqui, tecnicamente, é o artigo. Ou não, é flexão mesmo. E ou fica um. É aquele caso da flexão vazia. Então, basicamente, essa palavra, uma na normativa, basicamente é um caso de flexão vazia, daqueles que a gente viu na segunda aula. Né? Então, mas eu estou colocando aqui só para ficar bem claro, né? Porque a gente tecnicamente não falou de artigo indefinido, né? Então, só para vocês verem que, na verdade, não é tão complicado assim artigo indefinido. E com E ficaria UMI.
Então é umi, por exemplo, só para dar um exemplo melhor aqui, uma menina, né? Daí que usando a flexão A. Daí se fosse perdão, com a flexão O, daí ficaria um menino. Daí umi vocês adivinham, né? Umi menino? Não, umi menine, porque a flexão é E. E se fosse a flexão, vamos ver uma flexão. E se fosse com a flexão F? Na verdade, EF, isso era isso. Como é que fica? Você intuitivamente substitui pela flexão, né? O MEF, o MEF, meninef. Daí o artigo definido da pessoa basicamente é mais a flexão. Na maioria das pessoas, acho que todas as pessoas que eu já conheci que usam neolinguagem fazem assim mesmo, artigo indefinido com a flexão. Eu nunca conheci ninguém que usa com artigo, mas pode ser possivelmente que exista alguém, né? E está tudo certo, não tem nenhum problema querer usar com artigo. Daí vamos ver aqui uns exemplos. Ficaria com, vamos só escrever indef, artigo indef. Mais lê, seria daí aqui é minha sugestão, né? Daí, será que seria lê? Eu não uso, mas poderia ser, ó, lê, li. Se fosse com artigo aqui ficaria me. Já que é artigo definido e indefinido, né? Por que não fazer com artigo? Nada impede. Aqui ficaria unx mesmo. E aqui que poderia ser se fosse com artigo. E daí, assim, a ideia é, não tem como saber exatamente se a pessoa prefere artigos e tudo mais, então tem que sempre saber. Mas, assim, não é. Eu pessoalmente não consideraria falta de educação você assumir que é flexão. Você tentar usar a flexão, porque geralmente é mais fácil e mais intuitivo com as flexões. Acaba sendo mais fácil e intuitivo. E daí eu não consideraria, pessoalmente, falta de educação você assumir que é com flexões e daí a pessoa fala, não, na verdade, eu utilizo artigos. Daí você fala, legal. Né? Ou mas você pode sempre verificar antes, se você olhar no perfil da pessoa, se ela tem as preferências específicas para artigos e tudo mais. Então, super nas sugestões. E a aula de hoje foi isso. Muito obrigado.